E aí, tudo jóia? Eu sou Luiz Henrique Bercê. Esse exercício, que se refere a magnetismo, ele caiu no Enem de 2019. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ. Então, no plano YZ, que é esse aqui, ó, YZ, nós vamos ter aqui um movimento circular uniforme, tá? Continuando, a vantagem desse dispositivo, aqui ele também fala que em uma translação ao longo do eixo X. Então, o que é na realidade? Ele vai caminhar formando em movimento circular uniforme e seguindo para a direita. Essa é a trajetória dele, tá? Então, a gente pode colocar aqui que no eixo X, nós vamos ter aqui um movimento retilíneo e uniforme. Certo? O dispositivo, então, mede o tempo T de voo para N voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se afirmar que a massa do íon medida por esse dispositivo será... Então está aqui, ó, as respostas em função desses itens aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que nesse movimento aqui, quando você lança o corpo e ele entra em movimento circular, é porque nós temos aqui a nossa força centrípeta, tá? A força centrípeta é responsável pelo movimento circular, correto? E esse movimento para a direita aqui também está relacionado com a força, com a interação com o campo, né? Então a força magnética. Então a força magnética, no caso aí, ela vai estar diretamente ligada à força centrípeta. Força magnética vai estar diretamente ligada à força centrípeta, ou seja, a força centrípeta é a força magnética, né? A gente vai utilizar aqui a regra da mão direita para determinar o sentido da força, né? Então, quando você lança o corpo, né, você vai ter uma força magnética direcionada para baixo, né? Para o centro, né? Vamos dizer assim, para o centro, né? E ele vai entrar em movimento circular. Então, essa força centrípeta, ela vai manter o corpo no movimento circular. Então, a origem dela é a força magnética. Então, vamos lembrar. Força magnética, né? Força magnética é Q, carga, né? Vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo. Ó. Nesse caso, a velocidade e o campo, nós vamos ter um ângulo de 90 graus, tá? 90 graus. Isso é igual à força centrípeta. Força centrípeta é m vezes v ao quadrado dividido pelo raio. Tranquilo? Então, o que é que nós temos aqui que a gente já pode simplificar aqui? Desse lado aqui nós temos velocidade e do lado de cá nós temos velocidade ao quadrado. Então nós vamos simplificar, vai sobrar só velocidade. Então eu tenho aqui Q vezes B vezes... No caso aqui do seno, ó, esse θ aqui, ele é 90 graus. Tá? Então o seno de 90 é igual a 1. Então eu já vou sumir com o seno de 90. Será igual a 1, né? E vai ficar indicado aí. Igual a m vezes v dividido pelo raio. Certo?
Então vamos pensar aqui agora na questão da velocidade, tá? Nós estamos aqui com o movimento circular uniforme. Então a velocidade aqui, a velocidade angular, se eu pensar em uma volta completa com ΔS, né, lembrando, né, velocidade ΔS sobre ΔT, então eu posso colocar aqui que a velocidade vai ser uma volta completa, é 2π vezes o raio. Quanto tempo demora para dar uma volta? É o período. Tá? Então eu vou substituir isso no lugar da velocidade aqui. Então eu vou ter agora Q vezes B igual a M vezes a velocidade. Opa, já vou tirar a velocidade. Calma. A velocidade vai ser o quê? Deixa eu só melhorar aqui. Então eu vou ter no numerador M sobre o raio. Então eu tenho aqui a velocidade, então eu vou colocar aqui a velocidade como 2π vezes o raio dividido pelo período. Então o que a gente consegue simplificar aqui? Ó? Eu tenho o raio aqui embaixo e o raio no numerador. Já posso simplificar, certo? Então como que vai ficar essa equação agora? Ele não pediu para calcular a massa? Ó, ele pede para a gente calcular a massa. Ó. Então eu vou deixar a massa isolada desse lado aqui. Vou passar isso tudo para o lado de cá. Então eu vou ter aqui, ó, Q vezes B. O período está dividindo do lado de cá. Eu vou passar multiplicando o outro lado. Então vezes T dividido por... Eu tenho massa vezes 2π. Então o 2π vai dividindo. Isso é igual a quem? Isso é igual a M. Isso é igual a M, tá? Bom, nós não temos na resposta aqui a questão do período. Então, vamos pensar da seguinte forma. Ele está falando aqui que vai dar N voltas, né? E ele quer o valor do... Ó, N voltas em T. Então, vamos pensar assim. Se eu tenho que... o tempo para dar uma volta é o período. Então, ó, o período é para dar uma volta, certo? Se eu quero N voltas, então eu vou pegar esse período. Melhor, vamos mexer aqui, peraí. Eu quero o tempo para dar N voltas. Então o tempo vai ser igual o período, que é para uma volta, vezes N. Né? O período vezes N é igual ao total de tempo. Tá? Período vezes N voltas vai me dar o tempo. Então, quer dizer, se eu tenho uma volta, eu vou ter o tempo para uma volta, que é igual ao período. Se eu pegar duas voltas, eu multiplico pelo período, eu tenho tempo para duas voltas. Então, isso eu vou substituir no lugar do período. Então, deixa eu isolar isso aqui. Então, o tempo sobre N é igual ao período. Tá? Só tirei o N que está multiplicando o período para ser dividido. Vou substituir aqui. Então, eu tenho Q vezes B sobre 2π. Né? No lugar do período, eu vou colocar T sobre N. Isso vai ser igual a massa. Então, a resposta vai ser M é igual a Q vezes B vezes T dividido por 2π vezes N. Então, ó, Q vezes B vezes T dividido por 2π vezes N. Então, a resposta correta aqui é a alternativa A. Ok? Um exercício que tem um certo grau de dificuldade, né? Mas é interessante. Tá ok? Espero que tenha entendido, tá?
E assista mais vezes para você entender o raciocínio direitinho, refaça o exercício e vale a pena, tá? Espero que tenha ajudado.